Olá, meu nome é Raquel Castro e hoje eu vou trazer algumas dicas sobre aposentadoria rural, especialmente direcionada para advogados, visto que participo de muitos grupos de WhatsApp onde percebo que esta ainda é uma área muito sombria para alguns colegas. Hoje estou num cenário um pouco diferente, visto que estou na minha casa, que fica localizada na zona rural de Alegrete, e esta é a razão da minha afinidade com o tema. A dica de hoje é sobre uma pergunta feita em um grupo de WhatsApp por uma advogada que se apresenta como recém-formada e pegou o primeiro caso de aposentadoria rural da vida dela. E ainda por cima, o caso veio indeferido. O indeferimento se deu em razão de que o cliente dela arrendou 15,6 hectares de uma área de sua propriedade e não declarou a existência dessa área na autodeclaração rural. Além disso, declarou o exercício de atividade rural única e exclusivamente em área de 1,9 hectares. Ela informa também que ele é agricultor desde criança. Nunca exerceu nenhuma outra atividade, mas que costumava emprestar as áreas de terra para que outras pessoas conseguissem benefícios também. Então, ela pede esclarecimentos quanto ao que fazer. Um colega comentou que a lei é clara ao afirmar que uma pessoa pode arrendar no máximo 50% da propriedade. Então, vamos ver quais alternativas ela pode tomar. Quanto à possibilidade de arrendamento, o INSS se posiciona no sentido de que não é permitido o arrendamento de qualquer quantia de área. Essa informação consta no artigo 114 da Instrução Normativa 128 de março de 2022. Então, para o INSS, o arrendamento significa outra fonte de renda. Então, eles consideram que aquele segurado não tira o seu sustento da atividade rural, e sim do aluguel do campo. O judiciário já se posiciona de uma forma muito mais favorável à possibilidade de reconhecimento da atividade rural como segurado especial, mesmo que haja o arrendamento. Eu trago aqui uma decisão de 2020, proferida pelo TRF4, que é responsável pela região do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, aonde foi considerado que o fato de haver arrendamento não descaracteriza por só o trabalho rural em regime de economia familiar, desde que comprovado que o grupo familiar permaneceu exercendo atividades rurais na porção remanescente da terra. Então, qual é a prova que se produz numa situação como essa? Que o sustento do grupo familiar, ele era proveniente do labor rural e não da renda oferida com o arrendamento. Né? A lei prevê a necessidade de se comprovar a subsistência, que não se confunde com miserabilidade, bem como o desenvolvimento socioeconômico do grupo familiar por meio do trabalho rural. Então, se comprovado isso, ainda que haja um arrendamento, porém, claro, não de todo o campo, né? O ideal é realmente, como o colega comentou, que esse arrendamento não supere 50% da área de campo. É possível, sim, o reconhecimento via judicial. Porém, infelizmente, este caso não se aplica à situação da colega do grupo de WhatsApp. Então, nos resta responder o que fazer neste caso. Inicialmente, eu não aconselharia o ajuizamento de processo que visasse reverter aquele indeferimento
com base nas informações prestadas pela colega, visto que aparentemente o indeferimento foi justo e seria simples perda de tempo. Neste caso, visando um deferimento administrativo, né? Administrativo. Então, com base somente nas coisas que o INSS é capaz de considerar na via administrativa. Qual seria o primeiro passo? A colega comentou que o cliente sempre viveu no meio rural, sempre trabalhou como trabalhador rural, nunca se afastou da atividade rural. E também que ele tem 60 anos de idade. Então, considera-se que, quando ele completou 12 anos de idade, estava em vigor a Constituição Federal de 1967, que permitia o reconhecimento do trabalho rural a partir dos 12 anos de idade. Visto que ele nunca se afastou do meio rural, supõe-se também que os pais dele fossem segurados especiais. Desta forma, seria possível que, a partir dos 12 anos, até o momento em que ele saia do grupo familiar, ele possa utilizar a documentação em nome dos pais. Como ele sai do grupo familiar? Ou ele passa a ter nova fonte de renda, ou ele constitui novo grupo familiar, seja casando ou passando a viver em regime de união estável, mesmo que permanecendo na residência dos pais. Como não sabemos quanto tempo será possível de se aproveitar do período em que ele viveu com os pais, seria aconselhável buscar comprovantes do exercício da atividade rural naquela área de 15 hectares, demonstrando ser aquela a fonte de renda principal, né? Enfim. E terceiro, mas não menos importante, o contrato de arrendamento. O que fazer? Aconselho aguardar o encerramento do contrato, né? Ou até mesmo cancelar o contrato, mas não é ideal, pois geraria algum tipo de multa. Então, aguardar o encerramento do contrato e, a partir de então, se comprovar o retorno à atividade rural naquela área que havia sido arrendada. E, além disso, comprovar que esta atividade rural é fundamental para a subsistência ou do cliente de forma individual ou do grupo de economia familiar do qual ele faz parte. Um ponto é importante referir. Tanto as instruções normativas do INSS como a legislação previdenciária há muito prevêem a possibilidade do reconhecimento de períodos remotos e descontínuos na concessão de aposentadoria por idade rural. Porém, os advogados acostumados a atuar na área do trabalhador rural sabem que, na prática, nem sempre foi assim. Então, no momento do requerimento da aposentadoria nova, seria pertinente referir a decisão firmada no tema 301 da TNU, que foi decidida com base numa manifestação do INSS, onde se reconhece a possibilidade de serem computados períodos remotos e descontínuos para concessão de aposentadoria por idade rural, ainda que haja a perda da qualidade de segurado entre estes períodos. Espero ter conseguido esclarecer algumas das dúvidas e, para quem tiver dúvidas, estou aqui para ajudar, sendo estes os meus contatos, também podendo deixar as suas dúvidas nos comentários. Obrigada e não deixe de seguir o meu canal.